Fala galera, eu recebi um comentário de um seguidor do canal que me fez parar para pensar. Ele tem 47 anos, faixa branca e falou algo muito real. Me frustra um pouco o fato de outros faixas brancas me finalizarem às vezes. Os moleques de 17 e 20 anos têm mais facilidade, mais mobilidade. O ego também precisa ser treinado. E cara, isso abriu a minha cabeça porque o que esse cara tá falando é algo que todo mundo que treina jiu-jitsu passa. Faixa branca, faixa preta, não importa. Todo mundo lida com ego no tatame. Mas aqui é que tá a questão. Por que é tão difícil controlar o ego no jiu-jitsu? Porque você consegue perder um campeonato de natação e falar, pô, beleza, vou treinar, volto melhor. Mas quando alguém te finaliza, você sente aquela raiva, aquela humilhação, aquela vontade de descontar, sabe? E mais importante, como é que você vai trabalhar isso? Bom, hoje a gente vai falar sobre por que o ego do jiu-jitsu é muito mais difícil de controlar do que em outros esportes, o que está acontecendo no seu inconsciente quando você é de fato finalizado e uma técnica mental que mudou completamente a minha relação com o jiu-jitsu. Esse vídeo pode salvar sua jornada no jiu-jitsu porque muita gente desiste não por falta de técnica, mas porque não aguenta a pressão de lidar com o próprio ego. Bora pro vídeo. Eu vou te fazer uma comparação que deixa tudo mais claro. Cenário número 1, aula de natação. Você tá lá nadando e tal, tem um cara do mesmo nível que você. Vocês dois fazem uma competição ali nos 50 metros livres para ver quem que é mais rápido. Você perde. Aí você pensa, pô, beleza, nadou melhor que eu hoje, vou treinar, na próxima eu ganho. Você sai da piscina, vai para casa, dorme tranquilo, sem problema algum. Cenário 2, treino de jiu-jitsu. Você tá lá no treino, tem um cara no mesmo nível que você, vocês fazem um rola, ele te pega numa guilhotina, você bate. E aí? Aí você sente aquela frustração, aquela raiva, aquela meio que até humilhação. Você pensa, pô, como é que ele fez isso? Eu não podia ter deixado. Que merda. E você fica remoendo aquilo o resto do treino. Às vezes você fica remoendo por dias. A diferença é o que o seu inconsciente entende sobre cada uma dessas situações. Quando você perde uma competição de natação, o seu cérebro entende, ok, aquela pessoa chegou na parede antes de mim. Quando você é finalizado no jiu-jitsu, o seu cérebro entende algo muito diferente. Ele pensa assim, aquela pessoa me estrangulou até eu perder a consciência. Se fosse de verdade aquilo ali, eu estaria morto. Pensa nisso por um segundo. O seu instinto de sobrevivência, o seu cérebro primitivo, aquela parte mais antiga do seu cérebro, que é responsável pela sobrevivência, ela não consegue diferenciar muito bem o que é treino e o que é vida ou morte. Ela só sabe que alguém controlou seu corpo, você não conseguiu se escapar daquela situação e você teve que se submeter, literalmente dar os 3 tapinhas para você se submeter a outra pessoa. Em um contexto real, isso significaria morte ou lesão grave. E aí esse cérebro primitivo dispara tudo quanto é tipo de alarme. É raiva porque você falhou em se defender, é vergonha porque você foi dominado, é frustração porque você devia ter feito uma coisa diferente ali e você não fez na hora, e até medo porque você ficou vulnerável naquela situação. E é por isso que ser finalizado mexe tanto com você. Não é frescura, não é porque você é fraco mentalmente, é porque o seu cérebro está interpretando aquela situação como um fracasso de sobrevivência. A comparação é injusta. E olha a ironia, você está comparando natação, um esporte onde você compete contra o tempo e a distância, com o jiu-jitsu, um esporte onde você está literalmente simulando um combate mortal, como um fracasso de sobrevivência. É claro que o ego vai ser mais afetado no jiu-jitsu, porque toda finalização é simbolicamente uma morte no tatame. Você bateu, você se rendeu, você perdeu aquela batalha. E o seu cérebro primitivo não gosta nada disso. E isso acontece com todo mundo. E antes que você pense, mas isso não acontece com faixa preta. Errado. Faixa preta sente isso aí também. A diferença é como você lida com isso. Faixa preta com 10 anos de experiência já passou por isso 1000 vezes. Ele já treinou a mente dele. Ele já sabe processar aquele sentimento. Mas o sentimento inicial, ele sempre vem. A questão é, você deixa aquele sentimento de controlar ou você controla ele? Galera, chegou o meu boneco, o Smarty 2.0. Fica até o final do vídeo, vou falar um pouquinho dele, o que eu achei, minhas primeiras impressões e mostrar mais ou menos como é que ele funciona. Bora pro vídeo. Agora vamos pro próximo nível. A gente já entendeu por que o ego no jiu-jitsu é tão forte. Agora vamos entender por que ele é irracional. Olha a situação real do que aconteceu. Você tá numa academia, num ambiente seguro, com um parceiro de treino, uma pessoa que você confia, e um sparring combinado. Vocês dois estão ali para aprender, para errar, para melhorar. Se você é finalizado, significa que você identificou uma falha no seu jogo, você aprendeu uma posição nova, você agora sabe o que não fazer naquela situação. Você tem um ponto específico para você trabalhar. É literalmente esse o propósito do treino.
Mas o ego não vê assim. Ele pensa: você falhou, você foi dominado, você é fraco, você deveria ter vencido. E isso ignora completamente o contexto. Ignora que você está ali para aprender, ignora que errar é parte do processo, ignora que aquela finalização é um presente, uma oportunidade de você crescer. O ego, ele só vê derrota e ele não aceita derrota. E aqui tá a ironia mais brutal de todas. O cara que mais deixa o ego controlar, ou seja, não aceita derrota nenhuma, é o cara que menos evolui. E por quê? Porque ele evita treinar com quem é melhor que ele não quer ser finalizado, ele usa força excessiva nos treinos para ganhar a qualquer custo, ele não pergunta, não pede ajuda, porque tem medo de admitir que não sabe, e fica bravo quando perde, em vez de analisar o que de fato aconteceu. E tende a desistir do jiu-jitsu, porque ele não aguenta lidar com aquela frustração. Enquanto isso, o cara que controla o ego, ele busca treinar com faixas mais altas para aprender, ele treina mais técnico, mesmo que ele tome mais finalizações, porque ele quer se desenvolver, ele pergunta, ele pede dica, ele é humilde, porque ele quer evoluir, e ele analisa as finalizações que ele tomou para ele melhorar. Ele acaba treinando por anos, porque o ego não controla ele. Qual dos dois você acha que realmente vai progredir mais? O ego, ele acaba te falando: não treina com aquele cara ali, hein? Ele é muito melhor que você vai ser humilhado. E você pode pensar que ele tá te protegendo, mas na verdade ele tá te limitando. Ele tá te impedindo de você ter exatamente a experiência que você precisa para você evoluir. Beleza, agora que a gente já entendeu o problema, vamos falar sobre como resolver. E eu vou te contar o que serviu para mim e funciona até hoje. Chama-se estado de presença. O estado de presença é você estar consciente no momento presente. Você não está pensando no passado, você não está pensando no futuro, você está pensando no agora. E mais importante, está consciente dos seus pensamentos, sem se identificar com eles. Eu vou tentar explicar um pouco melhor. Você não é os seus pensamentos. Quando você é finalizado, o que acontece? Vários pensamentos começam a surgir, né? Que vergonha, todo mundo tá olhando, eu nunca vou ser bom nisso, vão falar de mim depois lá no vestiário, aquele cara é melhor que eu, sei lá, um monte de pensamento. E normalmente você acredita nesses pensamentos, você se identifica com eles. E você começa a pensar que você é fraco, que você é péssimo, que você deveria desistir, mas é aí que tá o segredo. Você não é os seus pensamentos, você é quem observa os pensamentos. Se você der atenção a eles, eles vão continuar vindo para você e cada vez em escalas maiores. E como é que você pratica isso no treino? Eu vou te dar um passo a passo aqui que eu acho que vai funcionar bem para você. Logo depois que você é finalizado, você bate. A posição ali é desfeita e você está ali sentado no tatame. Nesse momento surgem os pensamentos do ego, que seja raiva, frustração, vergonha, etc. Tudo que a gente já conversou. Faz uma pausa ali de 2 segundos e mentalmente reconheça: surgiu aqui um pensamento de raiva, surgiu aqui um sentimento de vergonha. Esse aqui é o ego querendo me derrubar. Você não está negando o sentimento, você está reconhecendo ele. Então o que você faz? Você observa esses pensamentos, sentimentos, como se você fosse um cientista, observando à distância. E você vai começar a ter algumas noções muito interessantes. Você vai ver que seu corpo começa a estar tenso, você tem um aperto no peito, que a sua mente está gerando um pensamento de frustração, de raiva. Aí você fala: isso aqui tudo é o ego que está fazendo comigo. E agora vem a parte poderosa disso tudo, que é a hora de você escolher a sua resposta. Você percebe que você tem uma escolha. Você pode, deixar aquele ego ali te controlar e você dá voz a ele, ficar bravo, evitar treinar com os outros, remoer aquilo pro resto do treino, etc. Ou B, você pode responder aqueles pensamentos de forma consciente. Eu vi ali que eu dei uma bobeira, dá para melhorar, e é isso mesmo, na próxima vez eu volto melhor. Quando você escolhe a opção B, não é porque você é melhor que o ego, mas porque você está consciente naquele momento. E isso funciona porque você cria um espaço entre o estímulo, que é você ser finalizado, e a sua reação, que é a sua resposta. Nesse espaço do pensamento, você tem uma liberdade de você escolher como você quer responder àquela situação. E quanto mais você pratica isso, mais natural e mais automática fica. Um faixa menos graduado tá ali treinando contigo e vai lá e te pega num triângulo perfeito. Você tenta defender, faz todos os movimentos que você conhece para você sair da posição, não consegue, bate. Imediatamente vem aquela fisgada em você. Fala assim: tomei um triângulo de um faixa azul, cara, que vergonha, vou ter que descontar isso aí. Nesse momento eu paro por uns 2 segundos, respiro e venho pro estado de presença e falo: isso aqui é o ego falando, né? Como assim? Tomar um triângulo de um faixa azul é pior do que tomar um triângulo de um faixa preta. Na verdade, nas duas formas você tomou um triângulo porque você errou em algum momento. Pensa o que você fez de errado ou o que aquela pessoa fez de certo e você tenta melhorar para na próxima você não ser pego naquela situação. Importante, isso aqui não é sobre reprimir as suas emoções, não é sobre fingir que nada aconteceu, é sobre reconhecer o que você sentiu e observar esse sentimento, se identificar com ele e escolher
fazer, como é que você vai responder a ele. As emoções, elas vão vir, elas sempre vêm. A questão é, você vai deixar suas emoções te controlar ou você vai observá-las à distância e daí escolher o que você quer. E olha, praticar o estado de presença no jiu-jitsu não ajuda só com o ego. Você acaba ficando menos ansioso porque, vamos falar a verdade, o que é ansiedade? Ansiedade é uma pessoa que pensa no futuro. Nada do que está acontecendo com ela naquele exato momento está causando uma angústia nela. É sempre o que ela pensa sobre o futuro que causa uma angústia nela. Então, ansiedade e pensamento futuro é a mesma coisa. Se você estiver pensando só no presente, você não fica ansioso. E o mais foda de tudo é o seguinte, você fazendo o estado de presença, você não está só treinando jiu-jitsu. Você está fazendo uma coisa que te ajuda em outras esferas da sua vida. Essa habilidade de observar os seus pensamentos, de reconhecer o ego e escolher a sua resposta à distância, cara, isso vai te ajudar com tudo, velho. Discussão com a sua esposa, problema no trabalho, alguém que te critica na rua, qualquer situação de estresse, você acaba se distanciando dela e observando isento, e daí você vê o que vem do ego, da emoção, e o que de verdade é o que está acontecendo no presente ali. É o seguinte, você entendendo isso, aos poucos você vê que você consegue estar presente e ver um pensamento surgindo na sua cabeça, desenvolvendo, contando aquela história maluca pra você, e você tá à distância ali, olhando ele, observando ele e falando, pá, isso aí é minha mente pregando peça. Deixa eu ver aqui o que isso aqui é verdade, o que isso aqui é invenção dela pra me derrubar. Mas voltando pro comentário que deu origem a esse vídeo, ele tá absolutamente certo. O ego precisa ser treinado, sim. Assim como você treina a sua técnica, você precisa treinar a sua mente. E o jiu-jitsu é o lugar perfeito para isso. Porque o jiu-jitsu ele te coloca constantemente em situações que desafiam ele. Você vai ser dominado, você vai ser finalizado, você vai ser controlado, você vai ter que bater. E cada uma dessas situações é uma oportunidade de você se observar e praticar o estado de presença. E olha, eu não tô dizendo que eu dominei o estado de presença completamente, longe disso. Eu tô caminhando nisso aí também, é uma descoberta que eu tô fazendo, umas observações que eu tô fazendo em mim mesmo, e eu acho que pode vir ajudar outras pessoas também, principalmente no jiu-jitsu. No final das contas, treinando jiu-jitsu, você acaba aprendendo que o verdadeiro oponente nunca é o seu parceiro de treino, é você mesmo, seu ego e a sua mente. Você vai todo dia pro tatame treinar para você ganhar desses dois aí. E de brinde, você fica tecnicamente melhor. Agora vamos dar uma olhada aí no Smart 2.0 e o que eu acho dele e o que dá pra você fazer com ele no seu treino em casa. Bora lá. Então galera, chegou o boneco, eles vendem tanto preenchido ou só essa lona resistente e te ensinam como é que você preenche em casa mesmo. Os pés é do material mais mole, as mãos também e o pescoço. A perna do boneco, ela tem aquele macarrão de piscina dentro e pano dos lados, para ficar bem justo. Articulações, ele tem articulação aqui, ele tem articulação no cotovelo, nos ombros, né? O ombro dele tem uma amplitude boa de movimento, vai até o pescoço, estica, a perna idem, e basicamente todas as finalizações que você faz no jiu-jitsu, você consegue fazer nele. Verdade seja dita, ele não dá a sensação de 100% como se você estivesse treinando com uma pessoa, mas é muito próximo e muito transferível. É importante dizer que a minha gi não serviu nele. Eu sou pequeno, né? Então a minha gi é um A2. A2 não serviu nele, ficou justo. Pelo que eu dei uma pesquisada no site, nesse boneco aqui você tem que colocar uma A4. Compensa comprar ele vazio, só a lona, e assistir os vídeos e preencher em casa. Em relação à qualidade do produto, eu achei muito boa, muito resistente. As mobilidades das articulações me impressionaram mesmo. Eu acredito que seja um bom investimento se você tem um espaço em casa para você treinar nas suas horas vagas. E 2, você quer desenvolver sozinho o seu jiu-jitsu. Então você cata um boneco desse, assiste alguns vídeos na internet, ou então alguma técnica que o seu professor ensinou e você não pegou 100% ainda. Então raramente a gente se vê nessa posição no jiu-jitsu, né? Que é você pegado nas costas com o cara sentado. Geralmente, quando a gente chega aqui nas costas, as pessoas estão de lado. Então aqui tem uma técnica bem bacana que vocês podem treinar na próxima aula. Chama-se camisa de força. O que é que acontece? Você usa as suas pernas para controlar a parte inferior dele e os seus braços para controlar o tronco dele para ele não escapar. Você pode ver que a minha pegada aqui é uma por cima do ombro e uma por baixo da outra axila. E eu fecho as duas aqui. Essa pegada aqui, ela lembra muito, se você for parar para pensar, num cinto de segurança de um carro. E tem mais ou menos a mesma função do cinto de segurança. O cara não consegue nem ir para frente, nem para o lado, nem para o outro, porque você está trazendo ele contra você. Então, o quadril está controlado com os pés e o peito está controlado com
as minhas mãos e as minhas costas atrás, como se eu fosse o banco do carro aqui, né? Tô prendendo o cara no cinto de segurança. Quando eu for atacar ele, ele vai ter essas duas mãos para se defender e tirar as minhas pegadas. E é aqui onde que a gente vai aprender a fazer a camisa de força. Então, a gente vai dominar essa mão com essa mão e essa mão com essa mão. Pra gente fazer isso, a gente começa numa pegada de 2 contra 1. Então, a gente vem com essa mão, ataca esse braço, traz e domina com o outro. Nesse meio tempo, a reação do seu colega vai servir com essa mão aqui para se defender. No que ele vem fazer isso, você captura a outra mão dele também e traz para você. Se você parar para pensar, ó, ele é como se fosse uma camisa de força aqui. Os dois lados dele estão presos. Com essa etapa completa, a gente agora não tem mais nenhuma mão para atacar ele. Como é que a gente vai atacar ele se a gente está só controlando o nosso colega? Então a gente vai trocar quem vai controlar ele para nós a partir de agora. Então nosso próximo passo é esse braço aqui, que é o braço dele que está por cima aqui. Nós vamos empurrar esse braço do nosso colega para trás para criar um espacinho. Tá vendo esse espacinho aqui? E nesse espacinho a gente vem com a nossa perna e captura. Agora são duas mãos contra um braço. A gente vai trocar a pegada dessa pegada para essa aqui, por trás. E agora ficamos com um braço livre para estrangular. Então vamos atrás do pescoço do nosso colega, o máximo que a gente puder debaixo do queixo. E daí com a nossa cabeça a gente aperta em direção ao nosso braço. Após a gente fazer isso, a gente puxa o nosso cotovelo para trás, estrangulando. E essa é a camisa de força, levando a finalização de mata-leão.